Boa tarde a todos, graça e paz. Nós vamos dar início ao estudo desta tarde, fazendo a leitura de Colossenses 4, versículos 2 em diante. Colossenses 4, de 2 em diante. Nós vamos meditar nessa mensagem do apóstolo Paulo para a igreja de dos Colossenses. Então, nós vamos fazer essa leitura agora. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses 4, de 2 em diante. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o nosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai aos irmãos de Laodiceia e Ninfa e à igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que ela seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia seja igualmente lida perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém. Senhor, agradecemos-te, porque temos
graça de termos a tua palavra em nossas mãos. E nós nos alegramos com esta palavra poderosa, preservada sobrenaturalmente pelo Senhor, para chegar até nós e operar na nossa vida. E o teu Espírito Santo, por meio desta palavra, tem nos convertido, tem nos convencido de pecado, tem nos santificado, tem também nos preparado para a eternidade. Nós te agradecemos por estas bênçãos maravilhosas que vêm por meio da tua palavra. Ensina-nos hoje à tarde, por meio desta palavra, a temermos mais o Senhor, a andarmos em obediência à tua palavra, a nos alegrarmos nas tribulações e a vivermos de maneira agradável aos teus olhos. Nós oramos agradecendo pelas pessoas que participam conosco, pedimos que aqueles que vão ver este estudo, vão participar deste estudo de uma outra maneira, em outro tempo, que eles também sejam abençoados pelo Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo está terminando esta carta, né? Ele está escrevendo, finalizando a carta que vai ser levada a Colossos desde Roma por Tíquico e Onésimo. Então, Tíquico e Onésimo são dois colaboradores de Paulo que vão ser usados para levar esta carta até a cidade de Colossos e lá fazer a leitura da carta aos Colossenses. E depois essa carta será lida na igreja de Laodiceia, e a carta que foi enviada à igreja de Laodiceia, que nós não temos, né? É uma pena que a gente não tenha, ela será lida também na igreja de Colossos. Paulo está, assim, exortando as igrejas por meio destas cartas. Paulo está, então, finalizando essa comunicação com os colossenses. E o apóstolo manifestou o seu amor à igreja colossense, a cidade onde nunca esteve, mas ele amava aquela igreja de Colossos. E ele manifestou esse amor por meio de oração, súplicas, intercessão e por meio de, de correspondência. Nós não sabemos quantas, mas sabemos que ele teve correspondências com a igreja de Colossos. E esta carta aqui ficou preservada por determinação de Deus para nosso ensino e instrução. Então, o apóstolo manifesta esse amor à igreja colossense e sua preocupação maior era uma doutrina estranha, errada, que estava sendo ensinada na igreja de Colossos. Uma doutrina que exaltava a sabedoria humana, as práticas ascéticas e os ritos judaicos, e que cultuava anjos, negando a supremacia e a divindade de Cristo, dizendo que Cristo era apenas um intermediário entre muitos intermediários entre Deus e os homens. Jesus Cristo era um desses. E a Bíblia ensina, Paulo ensina a Timóteo, que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, que se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Então, Paulo se preocupa com esse tipo de heresia que está surgindo na igreja de Colossenses, e o apóstolo demonstra
categoricamente que Jesus é o próprio Deus. Então, a carta tem esse aspecto de cristologia muito evoluída. O que é cristologia? É o estudo sobre a pessoa de Cristo. Quem é Cristo? Quem é a, qual é a sua origem? De onde que ele veio? Qual é a sua missão? Então, tudo isso é estudado na cristologia. E a cristologia colossense é uma cristologia extremamente alta. Nada foi escrito que possa se igualar a essa manifestação de Paulo a respeito de Cristo. O apóstolo demonstra, então, categoricamente que Jesus é o próprio Jesus, é o próprio Deus, o Filho eterno e criador e sustentador de tudo. Agora, quando fala Filho eterno, pode dar a impressão que Jesus tenha sido criado, mas quando fala Filho eterno, está se relacionando ao lado humano de Jesus. O Verbo é eterno, o Filho teve origem, teve início, né? O corpo de Jesus nasceu da Virgem. Então, ele tem o corpo de Jesus não é eterno no sentido de que ele pré-existiu. Ele é, é permanente, ele é um corpo que vai durar para sempre, glorificado, mas o corpo de Cristo teve um início, portanto, ele não é eterno. Então, nesse sentido, é que se fala que Jesus é o Filho, mas ele é, antes de mais nada, antes da encarnação, ele é Deus juntamente com o Pai. O apóstolo João fala disso quando ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o criador de todas as coisas, eterno e sustentador de tudo. Portanto, Jesus é superior a todas as manifestações angelicais, ele é o criador, inclusive, dos anjos. Então, ele é o criador de tudo. É por meio dele, de Jesus Cristo, e de nossa união com ele, né, que nós somos salvos. A nossa salvação depende da nossa união com Cristo. A nossa salvação depende de crermos em Cristo e nos identificarmos com Ele, tanto na sua morte, nos, nos identificarmos, nos identificarmos com Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. E desse modo, nós participarmos verdadeiramente da salvação eterna que está em Cristo Jesus. Então, é por meio dele, de Cristo, que Paulo está ensinando isso aos Colossenses, e da nossa união com ele, que nós somos salvos e agora devemos buscar as coisas que são de cima. O nosso objetivo agora, o nosso alvo agora, aquilo que deve chamar a nossa atenção são as coisas de cima. A nossa vida está completamente mudada. Nós não temos mais interesse nas coisas deste mundo e não perdemos mais tempo com as coisas deste mundo. Nós nos ocupamos com as coisas espirituais, as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, né? Assentado juntamente com o Pai. Para o apóstolo Paulo,
as virtudes cristãs devem ser exercitadas, e são os relacionamentos interpessoais a melhor evidência de uma vida transformada. Paulo então diz o seguinte: olha, quer saber se uma pessoa é transformada pelo poder do Espírito Santo, pela palavra do Senhor? Observe os seus relacionamentos. Relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, relacionamento do cristão com os seus empregados. Então, o relacionamento dos servos com seus patrões. Isso é que demonstra se houve realmente transformação na vida das pessoas ou não. O relacionamento entre irmãos e amigos. Paulo, então, estabelece isso como uma marca registrada do cristianismo, da vida do cristão, uma vida de transformação, cheia do Espírito Santo de Deus. E é desta maneira que Paulo enxerga as alterações, as mudanças produzidas pelo Espírito Santo. Uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã que deve ser uma vida que permeia as relações marido e mulher, pais e filhos, patrões e servos, irmãos entre si. Agora, finalmente, então, finalizando a carta, Paulo orienta os crentes quanto à prática cristã da oração. Então, Paulo, nesse momento que nós estamos vendo, nós estamos estudando a parte final da carta, ele, neste momento agora, ele vai falar um pouco sobre a oração. Finalmente, ele chega ao final da carta e nos orienta, como crentes, quanto à prática cristã da oração. Nós falhamos muito em relação à oração, né? A primeira coisa que a gente tem que notar é que essas expressões aqui de Paulo, perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo por nós, são expressões imperativas, significando com isso que são mandamentos do Senhor. Paulo está dando mandamentos de Deus, por meio do apóstolo. Ele é apóstolo, ele tem a autoridade de Deus para dar esses mandamentos. Então, os mandamentos estão aí. Perseverai na oração. Não é uma questão facultativa, mas é uma questão absolutamente essencial. É uma questão compulsória. São mandamentos de Deus para nós. O apóstolo tem essa autoridade para nos ordenar essa prática. Ele está ordenando aos Colossenses, mas está ordenando a nós também, hoje, que nós devemos perseverar na oração. E aos Tessalonicenses ele fala também de uma outra maneira, ele diz: orai sem cessar, significando com isso que nós devemos viver uma vida de oração. E aliás, que a vida cristã é uma vida de oração. Né? O texto bíblico nos mostra claramente isso, que a vida cristã é uma vida de oração. Não existe possibilidade de viver uma vida cristã sem oração, e ela deve ser contínua, ela deve ser constante, em todos os momentos. Eu não preciso parar, entrar num lugar quieto, ajoelhar no chão para orar. Eu posso orar em todo o tempo,
porque eu posso orar mentalmente, orar em espírito, e eu posso estar fazendo qualquer coisa e, ao mesmo tempo, orando mentalmente. Paulo, então, está nos ensinando: perseverai na oração, orai sem cessar, e essa ligação com Deus é uma ligação contínua. A vida cristã depende dessa ligação contínua com Deus. E significa também isso que nós estamos buscando os interesses do Pai. No cristianismo, você não busca mais seus próprios interesses. Paulo fala disso aos Filipenses, que nós não devemos buscar mais os nossos interesses, né? Mas devemos buscar os interesses do Pai, os interesses de Deus, e ter uma atitude de vigilância, uma atitude de cuidado com o inimigo. Essa atitude de vigilância deve nos colocar em posição de expectativa com relação às ciladas que o inimigo pode armar para nós. E então, ficar atento, né? É uma posição de atalaia. Atalaia é aquela pessoa que fica numa posição de vigilância para ele é aquele que vigia enquanto os outros descansam, e ele é responsável pela segurança de um batalhão. Então, nós também devemos ter essa atitude de vigilância, sendo capazes de buscar apenas os interesses do Pai, ligados com Deus em oração. E sendo gratos por todas as coisas. Em tudo dai graças, né? Paulo fala isso também aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças, sendo gratos a Deus por todas as coisas. E Paulo, então, está ensinando que nós devemos perseverar em oração, devemos estar ligados com Deus, viver uma vida de oração, porque o cristianismo é uma vida de oração, buscando os interesses do Pai, tendo uma atitude de vigilância, cuidado com o inimigo e sendo gratos a Deus por todas as coisas, dando a Ele graças por tudo. Mas Paulo ainda fala mais coisas. Ele diz: olha, suplicai. É um outro imperativo. Suplicai. O que significa isso? Rogar com intensidade, pedir com insistência, instar, pedir intensamente, interceder pelo apóstolo. Ele está pedindo essas orações. É claro que ele está falando isso aos Colossenses. Mas hoje, nós podemos transferir isso para os missionários, para os pastores, para os líderes e para nós mesmos, né? Suplicar, rogar com insistência, pedir, interceder pelos que lideram, pelos que são missionários e por nós mesmos que estamos trabalhando também na igreja, para que Deus abra oportunidades a nós de pregarmos. Paulo está dizendo isso: olha, intercedam diante de Deus intensamente, não deixem de suplicar constantemente a Deus para que Ele abra portas para a pregação. Paulo não está pedindo nada para ele, nada. Paulo não está pedindo nenhum tipo de mordomia, nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de benesse para si. Ele está pedindo que os crentes peçam a Deus por ele, que
haja abertura de portas para que ele pregue o Evangelho. O interesse de Paulo é exclusivamente pregar o Evangelho. Então, nós também precisamos ter esse tipo de pensamento, esse tipo de desejo de suplicar a Deus que nos abra portas para nós pregarmos o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. A única solução clara para a vida do homem, para a vida da sociedade, para melhorar o país, é a pregação do Evangelho. Para que Deus abra oportunidades de pregação. Paulo também pede que eles orem para que ele fale do Evangelho, o mistério de Cristo, ele pregue o Evangelho de Cristo, que era um mistério, né? Hoje o Cristo está encarnado, então Paulo está dizendo, isso que era um mistério até pouco tempo, agora não é mais um mistério, e eu quero pregar isso, eu quero pregar Jesus encarnado, o Verbo encarnado, eu quero pregar esse Jesus que veio e se transformou em homem, que habitou entre nós e que operou a nossa salvação. É esse o ministério que eu tenho e isso que eu quero fazer, pregar esse evangelho. Esse mistério que deixou de ser agora um mistério, porque foi revelado pelo Pai neste tempo presente. Paulo, então, está preocupado em pregar esse evangelho. Para quê? E ele ora ainda pedindo que eles intercedam diante de Deus para que façamos do modo correto, do modo como ele deve ser feito. Paulo está preocupado em pregar o Evangelho, mas não só pregar o Evangelho do modo correto, pregar biblicamente. Né? Nós precisamos disso, irmãos. O Evangelho não tem sido pregado biblicamente. São poucas as igrejas que pregam o Evangelho biblicamente. O que é pregar o Evangelho biblicamente? É pregar o Evangelho que está na palavra de Deus, do modo como ele está na palavra de Deus e do modo como Deus determinou que ele seja pregado. Né? Então, tem muitas pessoas distorcendo o Evangelho, apresentando um Evangelho fácil, sem compromisso de cruz, sem entrega, sem renúncia, sem mortificação, sem nenhum tipo de sacrifício. Então, esse tipo de Evangelho que satisfaz, que faz que faz admiradores, que faz fãs, que faz seguidores de Jesus, né? Fãs e admiradores apenas, é um evangelho que não serve, porque ele não faz discípulo. Né? O discípulo é aquele que segue ao seu Senhor, que está debaixo da disciplina. Ser discípulo é isso, né? A palavra significa isso, estar debaixo da disciplina de alguém. Discípulo, disciplina. Paulo, então, está exigindo isso dos crentes de Colossos. Orem por mim, para que eu não perca a oportunidade de pregação, para que eu fale do Evangelho, esse mistério de Cristo encarnado, que agora é revelado a nós, e para que eu pregue biblicamente, para que eu pregue do modo correto, para que as pessoas creiam na palavra verdadeira de Deus. Não na minha palavra, mas naquilo que é a palavra de Deus. Então, isso é um modelo para nós, um modelo que nós devemos seguir de pregação. Paulo está, então, ensinando os crentes a orar e pedindo aos crentes para interceder. Este é um modo também dos crentes colaborarem na pregação.
Por exemplo, nós não saímos, todos os crentes, para missões nacionais, ou para missões estaduais, ou para missões mundiais. Mas nós podemos estar em intercessão, porque quando nós estamos em intercessão, nós estamos também ajudando, né? Deus está agindo. A nossa intercessão é o modo como Deus age, o modo como Deus se manifesta na vida das pessoas. Quando os crentes agem, o céu se move, no sentido de que Deus planejou agir em resposta à intercessão dos crentes. Que coisa maravilhosa! Deus planejou as suas ações e soberanamente ele decidiu que muitas vezes ele agiria em resposta à intercessão dos crentes. De modo que se os crentes não intercedem, né, isso, de alguma maneira, interfere na ação soberana de Deus. Paulo agora dá mais um mandamento. Portai-vos com sabedoria. Portai-vos, tenham um comportamento sábio, ele está dizendo. Tenham um comportamento sábio, um comportamento para com as pessoas que seja um comportamento sábio, para que aqueles que não são crentes eles possam ser alcançados pelo Evangelho. Aproveitem todas as oportunidades, aproveitem as oportunidades que existem, porque essas pessoas precisam ouvir o Evangelho, aproveitar as oportunidades. Infelizmente, nós não temos obedecido a este mandamento, né? Paulo obedeceu a esse mandamento que ele mesmo trouxe de Deus, né? Aproveitando todas as oportunidades, e ele ordenou aos colossenses que eles se portassem com sabedoria e aproveitassem as oportunidades. A palavra seja sempre agradável, né? Usem bem as palavras, sejam agradáveis as palavras de vocês, né? Usem as palavras para edificação. Temperada com sal é uma palavra que é equilibrada, uma palavra que é de peso, uma palavra que traga edificação, que promova meditação, que leve ao conhecimento de Cristo. É isso que é a palavra temperada com sal, que leve ao conhecimento de Cristo. E tenha sabedoria para responder a cada um conforme sua necessidade. Né? Então, cada uma pessoa precisa de uma resposta. Os colossenses precisavam saber responder às questões que seriam levantadas por pessoas. Nós também precisamos ter sabedoria para responder a cada um conforme a necessidade que cada um tem, falando o que cada um precisa ouvir. Isso envolve muita sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, com verdade, mas também com mansidão, com educação, com gentileza. Agora, Paulo vai falar de Tíquico e Onésimo. Ele estava em Roma, juntamente com Tíquico e Onésimo. Eles estavam ajudando Paulo, né? Ele está preso em Roma, mas ele está preso numa casa particular que ele mesmo alugou. É uma prisão domiciliar. Então ele estava lá e Tíquico e Onésimo estão com ele. Eles são irmãos amados, fiéis, conservos, porque são servos juntamente com Paulo, né? Eles servem a Deus juntamente com Paulo. Por isso Paulo chama eles de
conservo. E ele está dizendo que a missão desses dois irmãos é informar a igreja colossense sobre o apóstolo, sobre sua situação na prisão e trazer um alento, trazer ânimo ao coração dos crentes. Os crentes estavam entristecidos porque Paulo estava preso, mas ele ordena a Tíquico e a Onésimo que exorte os crentes, que anime os crentes, que traga alento ao coração dos crentes, mesmo estando preso, que ele possa dizer aos crentes que está tudo muito bem. Onésimo é também alguém que é colossense, né? Está junto com Tíquico nesta missão. Onésimo é um escravo que se converteu e agora volta para Colossos. Ele era um escravo de Filemon e ele cometeu um furto e fugiu, porque um escravo, se ele furtasse alguma coisa, ele poderia ser morto. Então ele fugiu, mas se encontrou com Paulo, talvez na prisão em Roma, e se converteu por meio de Paulo, e se converteu de maneira que passou a ser usado por Paulo como um instrumento de Deus, como um colaborador, e agora ele está voltando para Colossos. A carta de Filemon é uma carta em que Paulo recomenda a Filemon que receba Onésimo como irmão em Cristo. E esse Onésimo é um colossense que está junto com Tíquico, que vai voltar também a Colossos, juntamente com Tíquico, levando as notícias do apóstolo Paulo. Agora, nós vamos ver algumas saudações aos companheiros de Paulo, dos companheiros de Paulo, aos colossenses, né? Eles estão aproveitando a carta do apóstolo para saudar os colossenses. E Aristarco, que está preso com Paulo pela causa do evangelho. E Marcos, primo de Barnabé, é João Marcos, né? Que escreveu o segundo evangelho. É o autor do segundo evangelho, que estava lá também em Roma, juntamente com Paulo. Ele também saúda, por meio da carta de Paulo, aos colossenses. Jesus, chamado Justo, um judeu, que juntamente com Marcos, ele e Marcos, foram os únicos judeus que cooperaram com Paulo para difundir o reino de Deus, né, no meio dos judeus. E eles têm sido meu lenitivo, disse Paulo, né? Eles têm sido meu consolo, meu conforto, porque são judeus que estão pregando a judeus. E eles cooperaram com Paulo de maneira que Paulo ficou muito contente com essa cooperação deles e agradece também a eles, né? A pregação do evangelho que tem consolado o apóstolo. Epáfras é o fundador da igreja colossense e ele está agora em Roma também. Ele é servo de Jesus Cristo e está lá com Paulo. Está esforçando continuamente em oração pelos colossenses. Ele ama os colossenses, ele fundou a igreja lá em Colossos e agora ele saiu de lá e foi visitar Paulo em Roma. E ele está aproveitando a carta de Paulo para mandar saudações aos colossenses. Então, Paulo diz que ele é uma pessoa que se esforça constantemente pelos colossenses, orando pelos colossenses para que eles permaneçam
perfeitos e convictos em toda a vontade de Deus. O desejo desses homens é que os colossenses sejam verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Ele tem igual preocupação pelos crentes de Laodiceia e de Hierápolis, né? Ele quer que os crentes de Laodiceia e de Hierápolis também tenham a mesma disposição de servir a Deus como os crentes de Colossos. Lucas também, que Paulo chama de médico amado, e Demas também saúdam os crentes de Colossos. Paulo faz recomendações agora, né? Dele para alguns irmãos especiais lá das igrejas de Laodiceia e de Colossos. Ele pede para que os irmãos saúdem aos crentes de Laodiceia e a uma mulher chamada Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Naquele tempo não havia templos. As igrejas se reuniam em pequenas congregações nas casas de irmãos. E havia irmãos que tinham ministério de hospitalidade. Voltando aqui, né? Porque deu um pane aqui na internet. Mas estávamos falando sobre a igreja de Laodiceia, que, que se reunia na casa desta irmã Ninfa. Eles tinham o dom da hospitalidade e eles viviam de maneira que
abençoavam com as suas casas as igrejas se reuniam nas suas casas. Essa hospitalidade fez com que as igrejas se reunissem muito, as igrejas crescessem muito, se reunissem muito frequentemente nas casas dos irmãos e crescessem de maneira significativa. Depois, aí, por volta do início do segundo século, começaram a surgir templos, o que eu acho que foi uma situação que acabou prejudicando um pouco a igreja, porque a comunhão com os irmãos ficou prejudicada. Mas Paulo está dizendo: saúdem os irmãos de Laodiceia, e a ninfa é uma mulher que recebia a igreja na sua casa, né? Leiam a epístola dos Laodicenses. Paulo está dizendo: olha, eu escrevi uma carta também aos Laodicenses, e leiam a carta que eu escrevi para eles, e que eles também leiam a carta que eu escrevi a vocês, essa epístola que eu mandei a vocês. E deem um recado para Arquipo, que ele deve atentar para o ministério recebido do Senhor, para cumpri-lo. Possivelmente Arquipo foi escolhido como pastor em Colossos, e Paulo está exortando ele a que ele cumpra esse ministério pastoral de maneira atenta, de maneira dedicada, atenta para o ministério recebido no Senhor. E aí ele termina a carta dizendo que está fazendo a saudação de próprio punho, né? Ele está escrevendo ele mesmo a finalização da carta, está escrevendo o seu nome e pedindo para ele, para os crentes, se lembrarem dele na sua prisão e desejando que a graça estivesse com os crentes de Colossos. Então, assim terminamos a carta aos Colossenses, que é uma carta muito rica e que nos ajuda a compreender mais de Cristo e mais da vida cristã. Concluindo e aplicando, qual é a nossa compreensão sobre a oração e o ministério de orar à luz deste ensino e prática do apóstolo Paulo? Como é que nós enxergamos esse ministério tão importante da oração? Eu creio que nós oramos muito pouco e eu creio que nós não temos compreendido aquilo que Deus deseja em relação à oração e como a oração faz parte do plano de Deus para a realização da vontade dele. Como Deus, na sua soberania, decidiu que as nossas orações participam da consecução da sua vontade. Então, nós precisamos aprender a orar mais, a interceder mais, a orar sem cessar, a viver uma vida de oração. Segundo, o que significa a ordem do apóstolo orai sem cessar em Tessalonicenses, ou perseverai na oração nesta epístola, velando nela com ações de graça? Não, isso significa que nós já comentamos, significa que verdadeiramente nós temos que viver uma vida de oração. O cristianismo é uma vida de oração, né? Uma vida de dependência de Deus, uma vida de ligação com Deus, uma vida de busca dos interesses de Deus, uma vida focalizada no céu, nas coisas espirituais,
pensando nas coisas de Deus. Isso é o que significa a ordem do apóstolo de orar sem cessar. Significa também que nós podemos orar em todo tempo, orar em todo tempo. E ele mesmo nos ensina, orando em todo tempo, com toda súplica e ações de graças, né? Ele ensina os Efésios para fazer isso e ensina os Tessalonicenses a orar sem cessar. Terceiro, até o final do segundo século, depois de Cristo, não havia templos para a reunião dos cristãos. Eles dependiam de casas de crentes para se reunirem. Havia muitos crentes, inclusive muitas mulheres, que ofereciam suas casas para hospedar a igreja e serviam aos crentes, serviam com alegria os crentes. Ninfa, em Laodiceia, era uma cooperadora do evangelho nesse sentido. Então, a hospitalidade é um dom espiritual. Como no que nós temos nos comportado em relação à hospitalidade? Será que nós agimos como os crentes da igreja primitiva, recebendo com alegria os irmãos em casa? Na sexta-feira passada, não esta última agora, a anterior, o Bira estava falando sobre exatamente esse fato, né? Que nós nos visitamos muito pouco, nós nos encontramos muito pouco, nós vamos pouco na casa, nós não vamos na casa uns dos outros para manter um relacionamento de comunhão, de oração mútua, né? Nós não praticamos hospitalidade. É uma coisa que é muito clara para nós. E são poucas as casas que nos recebem aí nas sextas-feiras para fazer os cultos, né? Ontem nós tivemos na irmã Onísia, nós tivemos um grupo até bom lá, 28 pessoas na casa dela, mas não é tão frequente assim a manifestação dos irmãos. Então, nós precisamos desenvolver essa questão da hospitalidade, de nos ajudarmos mutuamente, de recebermos uns aos outros na nossa casa e de praticarmos esse tipo de relacionamento de amor cristão uns para com os outros. Quarto, Paulo está preso em Roma neste momento da carta, mas tem muitos irmãos e amigos que são fiéis, que estão com ele e que o auxiliam no desenvolvimento do seu ministério. Abriram mão de suas próprias vidas para auxiliar o apóstolo Paulo. Abriram mão de viver as próprias vidas para auxiliar o apóstolo Paulo no seu ministério. Quanto do nosso tempo temos à disposição de oferecer ao Senhor? É uma pergunta que a gente precisa responder com urgência, né? Quanto do nosso tempo nós verdadeiramente entregamos ao Senhor? Aqueles irmãos entregaram todo o tempo. Eles abandonaram suas próprias vidas para viver na presença de Deus, juntamente com o apóstolo Paulo, servindo a ele e praticando o ministério. Eles saíam fazendo as obras que Paulo ordenava que eles fizessem, porque Paulo não podia sair da prisão. Então, nós também precisamos desenvolver ministérios semelhantes, né? Nós não temos investido o nosso tempo como deveria investir servindo ao Senhor. E, finalmente, quinta, a carta aos Colossenses
apresenta uma cristologia exaltada. Nós já falamos sobre isso. Uma cristologia exaltada. Cristo é apresentado aqui como uma pessoa divina, eterna, uma pessoa que é o próprio Deus, né, em essência, né? Ele é o Deus, o Verbo que se fez carne. A carta aos Colossenses apresenta, então, essa cristologia que não aparece nas outras cartas, demonstrando a divindade de Jesus, seu eterno poder e sua glória. Como isso nos interessa? Como isso se relaciona conosco? Nós conhecemos Jesus de maneira perfeita, como está na carta aos Colossenses, e o que isso significa? Conhecer Jesus desta maneira. Qual é a nossa atitude para com Jesus, né, dessa maneira? Ele é o amigão? Ele é o cara lá de cima? Quem que ele é, né? Qual a atitude de reverência, de amor, de adoração que nós devemos ter por esse Jesus que é Deus eterno? Paulo o apresenta, então, como o Deus soberano, né? Como o Deus Pai. Ele e Deus Pai e o Espírito Santo formam uma trindade que é um único Deus. Esse Deus maravilhoso e eterno que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que merecem todo o nosso louvor, adoração, e que merecem todo o nosso serviço cristão, merecem todos os nossos pensamentos, merecem todo o nosso esforço e merecem toda a nossa vida dedicada a eles. Que a palavra do Senhor possa nos ajudar a ver como nós temos sido falhos na nossa relação de adoração para com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos encerrando essa carta aos Colossenses, terminar essa gravação agora, para conversarmos um pouco com os irmãos.